Irmãos, abram a palavra de Deus no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 13. Mateus, capítulo 6, versículo 13. O tema da mensagem: o livramento vem de Deus. Vamos falar juntos? O livramento vem de Deus. Nós somos crentes, nós somos o povo de Deus, somos servos do Senhor. Nós pregamos isso, nós cantamos isso, nós acreditamos nisso, que o nosso livramento vem do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 13, diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, louvado seja o teu santo nome. Que maravilha, Senhor, podermos adorá-lo. Ó Deus, que privilégio, nesse tempo tão difícil, tão duro, podermos sair de nossos lares e caminharmos em direção à casa do Senhor. E aqui estarmos reunidos como o povo de Deus, a Igreja de Cristo. Senhor, que o culto desta noite seja agradável a Ti. Culto que agrada o Senhor, alimenta a nossa alma. Senhor, fale aos corações, que o Teu Santo Espírito possa convencer cada um de nós, para que possamos viver o que vamos aprender com a santa e boa palavra do Senhor. Ó Deus, usa-me como instrumento em Tuas mãos, assim como o Senhor usou os meus irmãos nas demais ministrações e falou ao nosso coração. Que eu seja também um bom instrumento nas mãos do Senhor. Abençoe a nós que estamos presentes e abençoe a todos aqueles que participam conosco através da transmissão. Sustenta, Pai, a nossa rede elétrica, sustenta a nossa internet, sustenta o nosso som, que tenhamos, ó Deus, condições favoráveis para meditarmos na palavra e ainda utilizarmos de recursos para que tantos outros sejam alcançados. Que seja uma noite de salvação, noite de reconciliação, noite de curas, noite de manifestação do poder do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje tive a alegria de estar com a irmã Inalda, e a irmã Inalda tomou a primeira dose da vacina. Então, Deus te abençoe, Magá. Mais um membro da nossa igreja, pelo menos com a primeira dose.
Vamos utilizar dos recursos que temos. A nossa confiança vem de Deus. O livramento vem de Deus. Mas os recursos que são colocados à nossa disposição, através da medicina, através da ciência, vamos usar. Sem vacina, quem cuida de nós é Deus. E com vacina, quem vai cuidar de nós é o Senhor. O Senhor continua no controle, seja qual for as circunstâncias. Irmãos, esse texto faz parte da oração de Jesus, e nessa oração, já há alguns domingos, temos aprendido ensinamentos valiosos. Hoje o Senhor, através desse versículo 13 de Mateus 6, nos ensina acerca de como nos comportarmos, nós que somos crentes, com aquele que é um inimigo real, o maligno. Como se comportar? Como que devemos, diante de um inimigo real, estarmos nos comportando como crentes, como cristãos evangélicos, membros de uma igreja de Cristo. Quando fala-se no maligno como inimigo real, muitas religiões, de forma criativa, tentam orientar os crentes a lidar com essa situação de um inimigo real chamado maligno. Como lidar? E aí são muitas opções dentro de uma mente criativa. Porém, o que vamos aprender é um conselho do próprio Jesus. Então, uma forma bíblica de como lidar com esse inimigo real que é o maligno. Mas o povo é criativo, e certamente você já ouviu algumas dessas sugestões, que você pode lidar com o maligno dentro da criatividade humana, jogando sal nos cantos da casa. Isso não tem base bíblica. Outros orientam você a espalhar óleo nos cantos da casa. Isso também não tem base bíblica para lidar com o maligno. Outros orientam você, quando eu falo você, é você inserido num contexto social, né? Porque ensinam para outros, mas chegam a nós. E se você não estiver biblicamente firme, uma hora ou outra você pode ser confundido, né? Então outros orientam que você deve ter uma rosa, e essa rosa vai te proteger do maligno. Isso não tem base bíblica. Outros ainda orientam que a pessoa pegue uma vassoura e ela possa varrer o ambiente espiritual, expulsando o maligno. Isso também não tem base bíblica. Outros acreditam que uma determinada planta colocada atrás da porta, né, também pode livrar você do maligno. Também não tem base bíblica. Outros ainda, né, tem tantas outras opções na mente criativa, e é ferradura, e é trevo de 4 folhas, e é a traseira de um elefante, enfim. E tudo isso com o objetivo de trazer proteção, né? Tudo isso com o objetivo de fazê-lo vencer o maligno. Mas o Senhor Jesus tem um ensinamento fiel, bíblico, e que funciona. Então, todas essas questões que o pastor citou, e você já ouviu falar, e você já viu, ainda outra questão equivocada, quando estimula
o crente a falar com o maligno, enquanto Deus orienta você a falar com ele, mesmo que o assunto seja o maligno, mas que você fale com ele, Deus, e não você, crente, falar com o maligno. Enfim, muitas confusões, muitos ensinamentos errados, e às vezes os crentes ficam confusos, se é assim mesmo, se procede, se é desse jeito, se é daquele jeito. Mas o que Jesus ensina? O que Jesus ensina? Mateus 6,13, nós vamos meditar nesse versículo 13 em 3 pontos. Primeiro ponto, parte A do versículo diz: e não nos deixes cair em tentação. Lembrando que são ensinamentos do próprio Jesus. Toda a Escritura é importante, mas quando a gente lê um texto onde o próprio Jesus ensinou, eu fico assim muito feliz em ler aquele ensinamento onde o próprio Jesus ensinou. E ensinando a orar, ele diz: quando você orar como crente, como servo, como cristão, ore e não nos deixe cair em tentação. Ao lermos e não nos deixe cair em tentação, podemos ler também e não nos deixe cair no teste do diabo. Então, tentação aqui relacionado ao diabo, uma tentação no sentido de teste, testar você que é um crente, testar você que é um servo de Deus, testar você como discípulo de Jesus. É isso que Mateus 6,13, nesse texto, Jesus ensina, que o livramento, a proteção, vem de Deus, e não de nada dessas coisas que ensinam por aí e que o pastor citou aqui, mas a proteção vem de Deus. Então Jesus ensina a orar quando o assunto é esse inimigo real que é o maligno. E o que ele ensina? Quando você orar, diga: Senhor, não nos deixe cair nos testes, na tentação do diabo. Por que o Senhor Jesus orienta você a orar, pedindo a Ele que Ele mesmo, Deus, venha a ajudar a você a não cair na tentação do diabo, no teste do diabo? Primeiro benefício de orar nessa direção é que, se você ora, logo você lembra. Se você, em suas orações, não clamar a Deus para te livrar das tentações do diabo, para te livrar dos testes do inimigo, você não vai estar atento, você não vai estar alerta. Então, o primeiro benefício de orar por isso, obviamente, falando com Deus: Senhor, sei que o inimigo, sei que o maligno é um inimigo real, e eu sei que ele está tentando contra mim. Eu não sei o que é, mas sei que ele está tentando contra mim. Me livra disso, me prepare para isso, não deixe eu ficar despreparado, porque estamos numa guerra, irmãos. Normalmente o cristão erra o inimigo que ele deve combater. A palavra já nos orienta que a nossa guerra não é o quê?
contra sangue nem carne, mas é uma guerra espiritual. E o que os crentes fazem? Na confusão, por não orarem, por não mencionarem na sua oração, por não tratarem em oração esse assunto diante de Deus, que é o fato de termos um inimigo real, que é Satanás. É um inimigo real. E se eu não oro por esse assunto, se eu não converso com Deus em relação a esse assunto, eu não vou lembrar disso. E não vou me preparar. Não vou me preservar. Vou ficar descuidado. Porque nem estou pensando nisso. E enquanto não penso nisso, quem é o inimigo real? Cria uma confusão na minha mente, achando que eu tenho que lutar contra pessoas. E aí você pega um crente casado, o marido lutando contra a mulher lutando contra o marido, os pais lutando contra os filhos lutando contra os pais, um vizinho lutando contra o outro, um parente lutando contra o outro, um colega de trabalho lutando contra o outro colega de trabalho, um irmão na fé lutando contra o outro irmão na fé. E nessa confusão, por errar o foco, o alvo, quem é o meu inimigo real, e eu erro porque eu não oro por esse assunto, não converso com Deus em relação a esse assunto, e aí eu não me lembro disso, quem é meu inimigo real, eu então começo a criar outros inimigos que não são reais. E começo a acreditar que, se Deus tirasse esse colega de trabalho do meu setor de trabalho, isso ia ser uma benção. Se Deus tirasse esse familiar do contexto da família, rapaz, ia ser um alívio para nós. E a gente começa a desejar que pessoas comecem a assumir, pastor Jefferson. Que a gente acredita que se pessoas começarem a assumir, pessoas começarem a ir para outros lugares, se pessoas começarem a morrer, se pessoas começarem a pegar um outro rumo, isso vai proporcionar um alívio para nós. Porque a gente, na confusão, começa a acreditar que o nosso inimigo são pessoas, e pessoas não são os nossos inimigos. Pessoas devem ser alvos do nosso perdão, da nossa misericórdia, das nossas orações, mesmo numa situação difícil, como a gente viu no filme ontem, não é? Mas aquele homem não é o inimigo. Aquele homem é um homem que deveria ser alvo do perdão, das misericórdias, diante daquela situação tão terrível que ele se envolveu. Mas Jesus nos faz entender, quando ele diz, quando você orar, ora sim, e não nos deixes cair em tentação. Deus, não deixe eu ser tentado pelo diabo. Não deixe eu ser testado pelo diabo. Não deixe. O inimigo, sim, é o seu adversário real, e não pessoas. Pessoas não são inimigas. Pessoas são alvos da nossa oração, do nosso amor, da nossa evangelização, da nossa misericórdia. Pessoas não são os nossos inimigos. O diabo, sim, ele é um inimigo real, e você não precisa conversar com ele. Não se conversa com o inimigo. A gente conversa com o amigo. E quem é o nosso amigo? Deus é o nosso amigo. Jesus é o nosso amigo. Então não se conversa com o inimigo. Conversa-se com um amigo. Então, acerca do inimigo, eu vou conversar com o meu amigo.
que é superior a mim. Deus, não me deixe cair na tentação do inimigo. Não me deixe ser testado pelo inimigo. Aí, a partir dessa oração, você começa a ficar alerta. O que você pediu a Deus? Para Ele não permitir que o inimigo venha tentar você. Para Ele não permitir que o inimigo venha testar você. Você então está alerta. No seu trabalho, em casa, com contato com seus vizinhos, no convívio com os irmãos, você está alerta. Está alerta? Preste atenção. Esse assunto que eu estou pregando hoje, eu nem gosto de pregar. O pastor Jeff sabe. Estou porque o texto traz. Se não trouxesse, eu nem mencionava. É muito delicado porque há uma vontade humana de ver demônios em tudo, nas coisas, nas pessoas, e é um negócio que pode perder o controle. Então, quando eu falo que você deve entender quem é seu inimigo real, e você deve tratar isso com Deus, é para que você não transfira isso para pessoas. O pastor mandou eu orar para Deus me livrar da tentação do inimigo, para eu também ficar atento aos testes que o inimigo vai fazer. E aí uma pessoa erra com você, né? Sai para lá, Satanás, está me testando. Aí já vai ofender a pessoa, né? Não, trata com Deus. Se você está desconfiado que aquela pessoa está fora do foco, não ofenda a pessoa. Trata com Deus. Lembra que a conversa sua é com Deus. Deus, se é algo do inimigo, me livra. Mas não ofenda ninguém. Não diga que tal pessoa está com demônio, ou está com espírito maligno, ou está com isso, ou está com aquilo. Não faça isso. Tem gente que transfere isso para o alimento. Se uma pessoa der uma comida, joga fora, né? Recebe, obrigado, obrigado, vizinha. Quando a vizinha vira as costas, pá, joga no lixo. Nós somos crentes, pega o alimento, Deus abençoa esse pratinho de angu que a vizinha me deu, consagre isso ao Senhor e faz um café, manda o angu para dentro. Não joga no lixo, não. Mas a vizinha é idólatra, pastor. A vizinha mexe com o ocultismo, a vizinha é isso, a vizinha é esquisita, pastor. E, meu irmão, você é crente, pega, consagra ao Senhor, faz um café, come esse angu, bota em um potinho, traz uma fatia para mim, mas não joga fora. Não é assim que se luta contra o inimigo, jogando comida fora. Zeca também quer um pedaço, né, Zeca? Bota em 2 potinhos, um para mim, um para Zeca. Irmãos, não se luta com o inimigo jogando comida fora, não se luta contra o inimigo ofendendo as pessoas, não se luta contra o inimigo jogando sal, espalhando óleo, né, varrendo o ar, com rosas e com isso e com aquilo. Não se luta assim. Luta-se contra o inimigo tratando desse assunto com Deus, da mesma forma que você trata todos os outros assuntos. Se eu preciso de um emprego, eu vou tratar com quem, Marcelo? Para Deus abrir as portas. Não é com Deus? Se eu adoeci e preciso de saúde, eu vou tratar com quem, Douglas? Não é com Deus? Por que acerca do inimigo eu vou tratar de outra forma? É um assunto que eu vou tratar com quem? Com Deus. E tão somente com Deus. E a orientação de Jesus é essa: ore por esse assunto, para que você seja lembrado de quem é o seu inimigo real.
Se eu não oro por esse assunto, logo isso não vai estar tão em evidência na minha memória. Se não está tão evidente para mim, eu vou me confundir. E como que normalmente os crentes se confundem? Fazendo de outras pessoas seus inimigos, acreditando que se essas pessoas começarem a sumir, se essas pessoas começarem a morrer, se essas pessoas começarem a ir para outros lugares, se elas forem transferidas, de fato, Deus está fazendo uma grande obra, Deus me deu um grande livramento. Olha, Deus me deu um livramento. Mandou meu colega de trabalho lá para a Bahia. Rapaz, que benção, orei muito por isso, para Deus expulsar esse demônio do meu setor de trabalho. O seu colega de trabalho não é o seu inimigo real. Ele não precisava ir para a Bahia. O seu inimigo real é Satanás. E esse assunto você trata com Deus. Você trata com Deus. A oração de Jesus qual é? E quando você orar, diga: e não nos deixes cair em tentação, Senhor. Não deixe Satanás me tentar. Não deixe Satanás me testar. Não deixe, Senhor. Não deixe. Tiago 1. Tiago 1, de 12 a 15. Tiago 1, de 12 a 15. Amém ou misericórdia? Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, Deus, Ele não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás. Deus, Ele pode provar as pessoas, mas quando Ele prova, Ele não prova além daquilo que a pessoa pode suportar. Então, a palavra diz que a tentação, ela vem a partir de um teste que o inimigo faz com você, e você então se encanta com aquela possibilidade, mesmo sendo uma possibilidade de erro, mas você se encanta com aquilo, você quer aquilo, mesmo sabendo que é errado, e você então acaba se envolvendo com aquilo, e aquilo se torna uma ação, a ação se torna um pecado, aquele pecado vai gerar morte na sua vida. Vai gerar morte na sua vida. É uma sequência. Então, por que orar para que Deus me livre da tentação do maligno? Por que orar para que Deus me livre dos testes do maligno? Porque se eu me encantar com uma armadilha do maligno, com um teste do maligno, eu vou acabar terminando pecando e provocando morte em alguma área da minha vida. Obviamente que não estamos falando aqui da salvação. Não, Jesus fala para pessoas salvas. Gerar morte é você ter prejuízos nesta vida por causa do pecado. Você, ao pecar, você morre em algumas áreas. Você tem prejuízo em algumas áreas nesta vida, né?
Lucas 22, de 31 a 34. Vamos ler também. Lucas 22, de 31 a 34. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando você aprender isso, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. O Senhor Jesus alertou Pedro: Satanás vai tentar você. Pedro, Satanás vai fazer um teste com você. E qual era o teste? Pedro, antes de vivenciar um momento difícil, onde a própria vida dele correria risco, ele disse com toda segurança: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, eu não vou te negar, estou firme. Mas a hora que a pandemia chegou, a hora que o índice de transmissão aumentou, a hora que começou a morrer 4, 5 mil pessoas por dia, a hora que o sapato apertou, e Pedro viu que poderia ser preso, ser morto, ele disse: olha, eu não conheço Jesus não. O que é esse cara? Não sei não. Mas você não andava com ele, rapaz? Não, eu passei perto. Ele que passou ali onde eu estava, não sei quem é não sei não. Irmãos, negar a Jesus, afastar-se de Jesus, vivenciar uma vida espiritual dentro do chamado novo normal, pode ser um teste de Satanás, uma armadilha do inimigo. Eu tenho me preocupado como pastor, porque parece que a coisa não tem fim. Parece que não tem fim. Não se serve a Deus porque ainda não se tomou a vacina. Não se serve a Deus porque eu já tomei a vacina, mas tem aí 2 variantes agora, e pode ser que essa vacina que eu tomei não me proteja das outras 2. É um negócio sem fim, irmãos. Até que se descubra vacina para as outras 2 variantes, vai mais 1 ano ou 2 aí, né? E você, 2, 3, 4, 5 anos afastado de um ambiente de culto, você vai esquecer o que é ser crente. É uma armadilha. Eu tenho que estar muito atento o que é orientação do Espírito Santo e o que é teste de Satanás. Pedro foi testado, mas antes de ser testado, mas o Senhor já sabia: olha, Satanás vai tentar você. Não, estou pronto, Senhor. Pronto para ir, eu estou pronto para... Estou junto, não vou te negar. Rapaz, a hora que o teste chegar, eu te digo, você vai me negar 3 vezes. Você vai dizer que não me conhece. Para poupar a sua pele, para poupar a sua vida, você vai me negar. Você vai se afastar. Você vai esquecer o que é ser crente. Jesus então ensina, quando você orar,
Coloque esse assunto na sua oração. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe sermos testados pelo diabo. Livra-nos desses testes. Livra-nos dessas armadilhas. Oramos assim porque a nossa confiança em Deus é maior do que a nossa confiança em nós mesmos. Quem ora assim, pedindo para Deus livrar das tentações do inimigo, livrar dos testes do diabo, é porque confia mais em Deus do que nela mesma. Oramos assim, como Jesus ensina, porque a nossa confiança é em Deus e não em nós. Diante de um inimigo tão covarde, não pense que você pode vencer essa batalha sem o auxílio de Deus. Não se iluda. Não confie em você mesmo acerca desse assunto. Como lidar com o inimigo real? A orientação é que você confie mais em Deus do que em você. Se você confiar em você, você vai ter a postura que Pedro teve. Lembra? Não, Senhor, deixa comigo. Eu vou seguir, eu vou estar junto. Mas a hora que a situação ficou difícil, o que ele fez? Eu não conheço Jesus. Não, eu não posso ir à igreja. Eu não posso mais cultuar. Aliás, eu não posso nem ser dizimista mais. Investir em missões, eu não posso, não dá, gente, não dá. Não dá. Orar, eu não tenho cabeça para orar, não tenho cabeça para orar. E a pessoa começa a negar a Jesus, abandonando as práticas da fé cristã. Ela não ora mais, ela não cultua mais, ela não é mais dizimista, ela não sustenta a obra missionária, ela não dá bom testemunho mais, porque ela está em parafuso, ela está em crise. Se ela não tomou a vacina, ela tem medo de ficar doente. Se ela tomou a vacina, ela tem medo que a vacina foi falsa, e ela não está protegida. Se ela pegou a doença, ela tem medo de morrer. Se ela não pegou a doença, ela tem medo de pegar a doença. Enfim, não tem solução o negócio. Até a pessoa que toma vacina, que deveria ter paz, Jetro, ela não tem paz não. Ela sai da fila da vacina traumatizada. Isso foi de vento, isso foi água, isso aplicaram soro em mim. A pessoa sai traumatizada, Gisele. Deveria sair da fila da vacina em paz, mas não há paz. Parece uma grande armadilha. E nós, como povo de Deus, precisamos estarmos atentos. O que é ciência? O que é o Espírito Santo orientando? E o que é cilada de Satanás? Para me afastar do Evangelho, me afastar da fé, me afastar da igreja, me afastar do meu bom testemunho. O que é que está acontecendo? Não confie em você mesmo quando o assunto é lutar contra o inimigo real. Confie naquele que pode te ajudar, que é Deus. Essa é a orientação que Jesus está dando. Não nos deixe cair em tentação. Na sua oração, passe a orar também por esse assunto, para que você não seja facilmente iludido, facilmente enganado, facilmente desorientado. Mateus 26, 41.
diz: Mateus 26, 41. Amém? Diz assim a palavra: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, o espírito está pronto. Jesus não está falando com incrédulos. Jesus está falando com crentes. O nosso espírito está pronto. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos Jesus como Senhor e Salvador, tomamos posse do perdão de Deus, recebemos o Espírito Santo de Deus, estamos salvos, vamos para o céu. De fato, a maioria, o nosso espírito está pronto, não tem mais nada a ser feito em relação à nossa alma, está pronta, mas a nossa carne é fraca, e é justamente na carne que o nosso inimigo real, que é Satanás, arma suas armadilhas, seus testes, fazendo com que você tenha medo na carne, e tendo medo na carne, deixe de servir ao Senhor, deixe de buscar ao Senhor, deixe de confiar no Senhor, dando mau testemunho e deixando de cumprir com a sua missão como salvo aqui na terra, que é ser instrumento nas mãos de Deus para salvar os perdidos. Mas por causa do medo, porque a carne é fraca e tem medo sim, você não cumpre com a missão de salvar os perdidos. Nem você adora e nem você atua como missionário de Deus nessa terra. E teremos milhares e milhares de pessoas morrendo todo dia, não só de Covid, mas de tantas outras coisas, sem salvação, porque Satanás, o inimigo real, criou mais uma grande estratégia diante desse mover que a sociedade está envolvida. Um outro aprendizado aqui, quando a palavra diz que o espírito está pronto, é comum em algumas religiões você ver membros de determinados grupos religiosos ficando possessos. Isso não tem base bíblica, tá? O crente, ele recebe o Espírito Santo, e uma vez que a minha vida, o meu corpo está ocupado pelo Espírito Santo de Deus, nenhum outro espírito pode entrar, nenhum outro. Espírito maligno só entra em casa vazia. Se você conhece alguém que diz que é crente, e esse alguém fica possesso, saiba, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo, ela não é salva. Nenhum crente pode ser possuído por algum espírito maligno, nenhum crente, viu? Então nós não corremos risco nenhum, irmãos, nenhum. Vamos para o céu, estamos perdoados, estamos salvos. A estratégia de Satanás agora é botar medo na carne, porque o espírito de fato está pronto, mas a carne é fraca, e é nessa carne fraca que ele vai iludir você e fazer você não cumprir com os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida, nós que vamos para o céu, é enquanto vivos aqui na terra, adorá-lo, e adorando, salvar pessoas. Esse é o propósito, não tem outra coisa. Eu vivo para adorar, e enquanto adoro, salvo pessoas com meu bom testemunho, com a minha fé que eu vou compartilhar, a fé em Jesus. A parte B do versículo, após lermos: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ao lermos mais livra-nos do mal,
podemos ler: mas livra-nos do maligno, livra-nos do diabo. Então, livra-nos, Senhor, desse inimigo real, livra-nos disso. Ao invés de você ficar combatendo pessoas, perseguindo pessoas, brigando com pessoas, lutando contra pessoas, querendo que pessoas sumam da sua vida, do seu setor de trabalho, da sua igreja, ao invés de combater pessoas, você deve combater o inimigo real, que é Satanás. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Primeira Coríntios 10, de 1 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Essa pedra aprendemos quinta-feira, né? Que a pedra é Jesus. E a pedra era Cristo, diz o texto. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Irmãos, o povo sofre porque o povo cobiça as coisas mais. Não devemos cobiçar o que é mal. 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Às vezes a gente fica apavorado quando diz, hoje morreu de Covid 4.500 pessoas. Naquele dia morreram 23.000 pessoas, porque pecaram contra Deus. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, quando eu trato esse assunto, que é o inimigo real, Satanás, eu trato desse assunto com Deus, o que esse texto que nós acabamos de ler diz para nós? Que o Senhor, envolvido nesse assunto,
Ele vai te proteger, Ele não vai permitir que a carga seja maior do que você consiga carregar, e se você não estiver envolvido com o pecado, com a coisa suja, com a coisa podre, Ele vai te poupar. Então é um assunto que eu trato com Deus, porque o meu livramento vem de Deus. Quem somos nós, irmãos, para termos a estratégia certa contra o inimigo invisível e tão feroz? Que chance temos? Por isso que preciso tratar com alguém mais poderoso, para que esse alguém mais poderoso possa me proteger, me livrar, me guardar daquilo que eu estou vendo e me livrar daquilo que eu não consigo perceber ainda. Mas só em tratar esse assunto com Deus, eu já vou ficar o quê? Alerta. Já vou ficar alerta. Eu não vou ficar ali distraído. Eu estou atento. Lembro-me, na escola bíblica, uma vez compartilhei que quando pastoreei Jardim Regado, a Ilha do Cunha, convidei a banda da polícia para o aniversário da igreja. E compartilhei que os policiais foram com o instrumento numa mão, Wellington, e a pistola na outra. Por quê, irmãos? Eu vou para um culto, eu vou tocar, mas eu não deixei de ser um policial, eu continuo sendo policial, e estou entrando numa área crítica, né? Então era assim, as crianças ficavam assim, ó, né? Que o policial entrava com o instrumento numa mão e a pistola na outra, e lá adoraram a Deus, lá tocaram, lá realizaram o trabalho, entraram e saíram em paz, mas não foram para lá, irmãos, só com os instrumentos musicais, porque a área é uma área crítica. Mesmo tocando, continuam sendo policiais. Eles precisavam estarem prontos. É isso que o texto está ensinando para nós. Quando você trata desse assunto com Deus, você vai estar pronto, alerta. Você vai estar com o instrumento numa mão, mas com a pistola na outra. Não vai deixar Satanás surpreender você. Não vai deixar Satanás iludir você, criar armadilhas, testes, e você inocentemente está ali, eu estou passeando no jardim. Não, você está em lutas. Não vai ficar também desorientado, vendo demônio em tudo. Não, não é isso. Mas é tratar desse assunto com Deus. Muitos crentes não tratam desse assunto com Deus. Muitos crentes não falam acerca disso com Deus. E esse é um assunto, como tantos outros, que temos que tratar com Deus. Senhor, livra-me das ciladas de Satanás. Livra das armadilhas do diabo, dos testes. Não me deixe cair. Final do sermão, parte C do versículo 13, após lermos: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse finalzinho aqui, o que Jesus ensina? Nós começamos a mensagem falando como lutar biblicamente contra o inimigo real. Primeira coisa que aprendemos, que eu tenho que orar sobre esse assunto, falar com Deus. Não com pessoas, mas falar com Deus. E a segunda coisa que a gente aprende aqui, quando o texto termina dizendo: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder. Eu devo ter uma vida de culto a Deus. O texto terminou com culto, pastor Jefferson. Que maravilha. Está vendo, Wellington? O Senhor começa a ensinar
a lutar contra o inimigo real, que é Satanás. Olha, ore pedindo para livrar você das tentações, das armadilhas, dos testes, livrar você do mal, do maligno, mas não deixe de cultuar a Deus. Não fique preocupado com essa luta. Não fique vendo demônios em tudo e em todos. Não faça disso algo para você perseguir. O que você tem que estar na sua mente, no seu coração, é uma vida de culto a Deus, adoração a Deus. Esse, o inimigo real, é só mais um assunto que eu vou orar. Mas não pode dominar a minha vida, a minha mente, o meu coração. O que domina a minha mente, o meu coração, a minha vida? É prestar culto a Deus. Eu vou cultuar na igreja, eu vou cultuar no carro, eu vou cultuar em casa, eu vou cultuar com a família, eu vou cultuar sozinho. A minha vida tem que ser um culto ao Senhor. É isso que deve encher minha mente, o meu coração, a minha alma. E se a sua vida é um culto a Deus, você vai parar de perseguir pessoas. Você vai parar de jogar alimento fora. Você vai parar de esquisitices. Você vai parar de lutar errado. E vai passar a lutar de forma correta. E qual é a forma correta de lutar contra Satanás? É orando a Deus sobre esse assunto. Deus me livra dele. E é fazendo da sua vida uma grande festa. Fazendo da sua vida um verdadeiro culto ao Senhor. E não ficar por aí cabisbaixo, com medo, correndo, fugindo. Não, faça da sua vida um verdadeiro culto ao Senhor. Aqui, nessa parte C do versículo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, que assim seja. Aqui é uma expressão de culto a Deus. A maior e melhor proteção que um cristão poderia ter é fazer da sua vida um culto ao Senhor. Vamos ler lá no Velho Testamento, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 10 e 13. Velho Testamento, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 10 e 13. Diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Interessante que Davi, nessa oração dele, ele diz: Deus tem todo o poder, toda a honra, tudo está nas mãos de Deus, Ele sustenta tudo, Ele cuida de tudo, Ele faz tudo, tudo existe por causa dEle, para Ele. Não há nada, irmãos, que possa fugir do controle, do domínio de Deus. E eu, como crente, tenho que acreditar nisso. Não posso ficar aí achando que
tem algo mais poderoso que Deus, tem algo que possa ameaçar a proteção de Deus sobre a minha vida. Eu não posso ficar com medo de algo mais poderoso que Deus. Não, Deus tem todo o poder, Deus tem todo o controle, Deus está reinando para todo sempre, amém. Por isso que o Senhor Jesus termina dizendo: ore pedindo para Deus livrar você das armadilhas do diabo. Ore pedindo para Deus livrar você das tentações, dos testes, do mal. Mas não fique com a sua cabeça, o seu coração envolvido com isso. Lutar contra Satanás é só mais um assunto que eu vou tratar com Deus. E saber qual é a forma certa de lutar, a forma bíblica. E a forma bíblica é orar por esse assunto e fazer da minha vida um verdadeiro culto. Por quê? Cultuar agrada a Deus e protege o crente. Cultuar agrada a Deus e protege o crente. O maligno não permanece em ambiente de culto. O maligno não permanece em ambiente de culto. Cultuar agrada a Deus e protege o crente, porque o maligno não permanece em ambiente de culto. O maligno permanece em ambiente sujo, onde há pecado, sujeira, coisa errada. Mas em ambiente de culto, aonde a luz, as trevas saem. Aí, ambiente de culto, chegou a luz, cadê as trevas? Não ocupa o mesmo lugar, não. Se Satanás está pintando e bordando no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, no seu casamento, está faltando adoração a Deus. Porque aonde há luz, as trevas têm que sair. E ambiente de culto, Satanás não se sente bem. Aonde há oração, adoração, leitura da palavra, pregação, ambiente de culto, Satanás não se sente bem. Agora, se a gente fica aqui, eu lutando contra o pastor Jefferson, Douglas lutando contra a Lara, Lara lutando contra a Marcele, família do Amauri falando mal da família do Zeca, aí é um ambiente perfeito, né? Por mais que eu esteja dentro do templo, mas os corações estão contaminados. Agora, se o meu coração é de adoração, se da minha boca saem orações, os irmãos adoram, nós cultuamos, esse ambiente não agrada a Satanás, não agrada. Cultuar agrada a Deus e protege o crente. Vamos falar juntos isso? Cultuar agrada a Deus e protege os crentes. Então, faça da sua vida um culto. Está dirigindo? Bota um louvor. Está fazendo um arroz? Ore a Deus. Está trabalhando? Cite um texto bíblico: Senhor, meu pastor, nada me faltará. Faça da sua vida um culto ao Senhor, e você vai ver que o maligno não permanece em ambiente de culto. Conclusão do sermão: lembre-se, o livramento vem de Deus. Faça da sua vida um verdadeiro culto ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você nesta noite possa sair daqui com esse ensinamento: como lutar contra o inimigo real. Eu luto
tratando desse assunto, Satanás, diabo, inimigo, o maligno, como eu trato de qualquer outro assunto. Vou tratar isso com Deus. Vou tratar com Deus. E não atacar pessoas. Vou tratar isso com Deus. Tratei desse assunto com Deus, Deus me livra dessas armadilhas de Satanás. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não vou ficar com isso na cabeça, não. Tratei esse assunto com Deus, orei, agora vou fazer da minha vida um verdadeiro culto ao Senhor. Eu vou ler a palavra, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou sorrir, eu vou amar, eu vou cuidar dos meus filhos, vou alegrar minha esposa, eu vou alegrar o meu colega de trabalho. Hoje, lá na UENF, enquanto estávamos esperando a vacina, uma moça passou de moto, e na moto ela carregava no bagageirozinho lanche, água, e compramos uma água para tomar, e não custa nada para a gente. Depois que eu peguei a água, acertei, eu falei para ela: moça, o seu trabalho é muito importante, muito obrigado por estar trabalhando aqui, e por me servir com essa água, muito obrigado, é muito importante o seu trabalho, muito importante o que você está fazendo. Ela sorriu, agradeceu, saiu toda animada para vender o restante da água. Custa nada, irmãos, custa nada. Agora, dá água aí, a fila está andando aqui, dá água aí, é quanto? Que isso, grosseria. Parece que está, aí a pessoa que vai falar, né? Parece que está com o bicho no corpo. E aí está falando de um crente. Não é não? A pessoa que vai falar, parece que está com um troço no corpo. Não, minha vida tem que ser um culto ao Senhor. E vida que é um culto ao Senhor, Satanás não tem interesse. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por esse momento tão especial, quando podemos cultuar. Que o aprendizado fique na nossa mente, no nosso coração, possa alimentar a nossa alma, e que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa completar no coração de cada um de nós a mensagem do Senhor nesta noite. Leva-nos em paz, nos dê uma noite de sono tranquilo, tenhamos uma semana na presença do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Vão em paz. Até quinta-feira.